Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos mostrar o kit de primeiros socorros que vocês têm que ter na vossa mochila de emergência ou na vossa mochila de sobrevivência. Isto é um kit de primeiros socorros, ou chamado um IFAK em termos militares, mas para termos leigo, isto é um kit de primeiros socorros. Isto é o que tu vais querer ter na tua mochila e a maior parte dos itens que estão aqui dentro tu tens de fácil acesso na tua casa, só que ainda não tens de forma organizada e ainda não sabes como montar, mas eu vou-te explicar, vais estar atento a este vídeo, não percas este vídeo, que este vídeo é importante, é mesmo para ti, e eu vou-te explicar como é que este kit é fácil e como é que é rápido de se abrir. Esta bolsa é uma bolsa pequena, compacta, mas tem tudo o que tu precisas para sobreviver. A minha pergunta é, tu se estiveres a fazer um trilho, ou se sofreres um acidente de aviação, o que é que tu vais fazer para estancar o sangue? O que é que tu tens? Se não estancar o sangue, vais morrer. Se tiveres um corte profundo, vais morrer. Se alguém da tua família tiver um corte profundo e se não houver hipótese de estancar, a pessoa vai morrer, vai perder sangue, vai morrer. Esta é a realidade, ponto. Portanto, é preciso agir rápido e ter as ferramentas necessárias para auxiliar essa emergência. E este kit, meus caros, é chegar aqui, isto está colocado na mochila, ou pode andar com vocês na vossa cintura enquanto fazem os trilhos. Podem acoplá-lo na vossa mochila, ok? Podem pô-lo dentro da vossa moto, ou usá-lo na autocaravana, ou no carro, ou ter em casa. Agora, vocês chegam aqui e este kit abre-se rapidamente. Fácil acesso, tem um torniquete, tem toda a medicação. Mas sabem que mais? A seguir agora ao intro, vejam o vídeo, é melhor. Ok, esta pequena bolsa IFAK pode ser adquirida na nossa loja, vamos pôr aí no link, ok? E aparentemente isto parece uma bolsa simples, tem aqui o patch, para avisar que é um estojo de primeiros socorros. Podem colocar aqui o vosso grupo sanguíneo, eu optei por não colocar porque isto é uma mochila, aliás é uma bolsa que vai servir para a minha família toda, isso depois irá ter a documentação, mas aparentemente esta bolsa terá o sistema de mole, em que permite amarrar vários tipos de outras bolsas ou tipo de equipamento. Aqui atrás tem o sistema para prender à mochila ou para prender ao cinto. Depois aqui eu guardo sempre uma bandana, que é o chamado lenço, caso seja necessário, para meter um braço ao peito ou para improvisar ou para colocar o equipamento em cima em vez de estar em sítios sobre terra ou poeira ou algo do género. A peça mais importante, que é o torniquete, que é o chamado garrote médico, e isto sim, isto é o que nos separa entre a vida e a morte. Em caso de hemorragia massiva, isto não é um acessório, isto é obrigatório. E aqui eu pergunto se tu tens e se usas o torniquete no teu kit médico. Este já está preparado, ele basicamente só tem que puxá-lo e ele está pronto a usar. Isto há uma forma de dobrar, há uma forma específica de dobrar, e depois vou explicar como é que ele se dobra corretamente, porque muitos deles são fornecidos, mas não vêm, por exemplo, isto está errado, isto deve ser colocado assim, desta forma, ok? Porque todos os segundos contam, e a perda da mobilidade, e a destreza, e a parte fina motora, nós vamos perdê-la quando estamos numa situação, digamos, de acidente por cortes profundos, ou então perda de membro. Portanto, e nesse caso é necessário agirmos rápido com o torniquete correto. Não caiam nas imitações, comprem torniquetes de marca, torniquetes oficiais. Quando eu digo oficiais, são torniquetes testados e aprovados. Esta bolsa, como vocês podem ver, ela abre. O torniquete também conseguem ver depois no nosso site, nós também temos lá. Esta bolsa, como eu expliquei, ela abre rapidamente, conseguem ter acesso a todo o dispositivo de emergência de socorro médico. Então, o que é que nós temos aqui? Isto, para vos dar aqui uma ideia, vocês conseguem montar o vosso kit com muitas coisas que vocês têm em casa. Portanto, não percam o vídeo, porque eu vou-vos dar aqui dicas preciosas do que vocês podem ter no vosso kit de forma rápida, fácil e a não custar muito dinheiro.
Portanto, então nesta primeira bolsinha transparente, eu aqui tenho acesso a toda a medicação. Sim, devem ter medicação para todas as eventualidades. Então o que é que eu guardo aqui? Isto são cotonetes. A medicação está toda guardada aqui. Tenho aqui um pacote de açúcar para quebras de tensão. Aliás, até serviu neste fim de semana para a minha sogra tomar café, que não tínhamos, por aquilo que pareça, açúcar, e ela toma com açúcar, e tínhamos aqui o açúcar aqui no kit de primeiros socorros e usamos. Então, nós o que é que guardamos aqui? Guardamos anti-histamínicos para reações alérgicas graves, nomeadamente picadas, plantas, alimentos, portanto, o paracetamol ou o ibuprofeno para febre ou para dores muito fortes, antidiarreico para emergências gástricas, seja elas, podem acontecer num trilho. Pá, se for num trilho é complicado, vocês têm que tomar isso. Antiácidos digestivos, portanto, sais para recuperar desidratação e desregulação da flora intestinal. Isto aqui está aqui um Benuron. Portanto, tudo isto são medicamentos necessários, antihistamínicos, são medicamentos necessários que eu guardo aqui para qualquer eventualidade. Além disso, tenho aqui as datas, tenho aqui a bula, faltam-me aqui mais 2 ou 3 que não vou colocar no kit, que eu estive a fazer o update do kit na questão das datas. Guardo aqui uma agulha. A agulha é útil para tirar picos, principalmente em crianças. Tenho aqui alfinetes que dão muito jeito também. Os alfinetes para finalizar às vezes ligaduras na ausência às vezes da fita, para prender também as ligaduras. Portanto, guardo isso. Portanto, esta parte eu já mostrei toda. Portanto, aqui é onde eu guardo a medicação toda. Esta medicação é de fácil acesso e consigo de forma rápida chegar a todo este material que é necessário para uma situação de emergência. Pronto. Além disso, aqui guardo uns pensos de sutura com os zips, ou seja, num caso de corte profundo, o que isto vai fazer é que vai unir a ferida. Atenção, eu quando digo corte profundo, o corte quando tem ligeiramente acima de mais de 1 centímetro, já é necessário levar pontos, ok? Mas se o corte não tiver muito mais do que isso ou perto disso, podem sempre colocar este tipo de pensos com estes zip ties, isto aperta de um lado, aperta do outro e vai unir a ferida, ok? Uma máscara, que são aquelas que toda a gente se lembra, as do Covid. Isto aqui é um cobertor térmico, tem a parte dourada para refletir calor e tem a parte prateada para proteger do frio. É um item bastante essencial num kit de sobrevivência, num kit de emergência. Vários tipos de pensos, muitos mesmo, principalmente quem tem crianças. Tem aqui vários tipos de pensos, para os pés, para os dedos, pensos para feridas, para todo tipo. Tem aqui vários tipos de pensos. Isto também são coisas que vocês têm em casa. Vejam também as datas, porque depois estas escolas, depois com o tempo, começam a ficar danificadas e depois eles não têm eficiência. Gases de compressão, chamados os patches, também gosto de ter vários. Aqui, este gel, o Cortidro, isto é um gel que por acaso eu comprei em Itália, é um gel muito bom e funciona para picadas de abelhas ou outros insetos e também para queimaduras. Portanto, é um gel muito bom. Isto no caso de uma queimadura, podem aplicar na queimadura. Aplicam, ok? Desde que não seja queimaduras de 2º grau. Aí já recomendo que tenha a prata. Portanto, e na queimadura, colocam a gaze por cima, que é para ela não colar, ok? Ou então, também existe a opção de colocar papel de celofane, que é aquele papel de celofane transparente que se usa na cozinha.
uma seringa, no caso dos miúdos, a tesoura. Muitas pessoas esquecem-se disto, da pinça. Isto para tirar ferrões, para tirar picos, é um item também muito importante. Vou-vos contar uma história. Os meus filhos pegaram em pitaias. As pitaias é um fruto que tem bastantes picos, ok? Tem mesmo muitos picos. Eles ficaram com as mãos cravadas de picos e a única forma foi com auxílio a uma pinça e a fita. Esta fita, nós descolávamos a fita, cortávamos em pequenas parcelas, colávamos na mão e descolávamos. E os picos vinham todos agarrados aqui, ok? Foi a única forma de lhes retirarmos os picos das pitaias sem ter que ir ao hospital. Portanto, nunca saiam de casa sem isto, no vosso kit de emergência. A fita para as ligaduras, para finalizar as ligaduras. Devem ter um termómetro. Eu vejo aí muitos kits de sobrevivência que não têm termómetro. E eu pergunto como é que as pessoas conseguem medir a febre antes da criança entrar em convulsão, nomeadamente numa situação de emergência, em que estejam privadas, por exemplo, de um hospital ou de um centro médico. Corta-unhas. Também vejo muitos kits que não têm um simples corta-unhas. E é uma peça fundamental. E depois, vários tipos de gases que eu gosto de ter aqui no meu kit, ok? Isto é conjunto de pensos. Isto aqui é uma banda, a chamada a ligadura. Mais outra ligadura. Eu gosto de ter bastantes, eu tenho aqui bastantes ligaduras. Esta é elástica. E faz compressão. Esta aqui também é elástica e faz compressão. Portanto, tem aqui duas ligaduras de compressão. Eu gosto de usar este tipo de ligaduras. Luvas. Tenho aqui 2 pares. É sempre importante para não infectar as feridas. E como estão a ver, isto tudo coube nesta parte, ok? Ainda cabia mais material. Mas honestamente, eu acho que já tenho aqui tudo que é necessário para uma emergência no local. Esta é a parte que eu considero importante também, que é onde eu guardo todos os líquidos em frascos de 30 ml. Então o que é que eu tenho aqui? Tenho o álcool gel, tenho o álcool a 96%, ok? Para desinfetar as mãos e os utensílios. Tenho o álcool gel que serve só para desinfetar as mãos. Água oxigenada. Soro fisiológico. O betadine, chamado iodo, que também serve em casos extremos, eu não aconselho, mas serve para purificar a água, ok? Não aconselho, vou tornar a dizer. Mas em casos de necessidade maior, sim, podem juntar algumas gotas à água, porque se adicionarem depois gotas a mais, eu depois posso falar nisso mais à frente, isso depois vai-vos danificar a tireoide. Portanto, é perigoso usar isto sem saber. Mel. O mel eu guardo aqui por vários motivos. Primeiro, tem propriedades antibacterianas. É um excelente protetor da ferida. Eu vou-vos dar um exemplo. Em caso de ferida exposta, em caso de ferida em que tenha sangramento, em caso de queimadura também se pode usar, em caso de ser necessário nós ingerirmos, por estarmos com baixas de açúcares. Portanto, o mel, caso vocês não saibam, é um excelente, isto quase que se pode dizer medicamento, porque isto é medicinal. Isto na altura, portanto, dos romanos, na altura dos egípcios, o mel sempre teve propriedades medicinais e ainda continua a resultar até aos dias de hoje, portanto, aconselho a terem. Portanto, como podem ver, temos aqui um kit com várias peças, várias ferramentas que são úteis no nosso uso de uma emergência, seja ela de qual natureza for. Portanto, tudo isto cabe
nesta bolsa. Como estão a ver, esta bolsa da Brandit é uma bolsa fantástica, não é aquelas marcas achinesadas que andam aí, tem uma excelente qualidade, é robusta, porque vocês não vão querer uma bolsa que rasgue, não vão querer uma bolsa que não abra. E como vocês viram, esta bolsa abre à primeira. Vocês vão querer que tudo funcione à primeira. Estão a perceber? Vocês não vão querer que um garrote médico parta quando vocês estão a fazer o garrote, não é? Vocês só vão ter uma possibilidade, só têm uma tentativa, como se costuma dizer. Portanto, não vão ter duas nem vão ter três, porque o tempo está a contar. Como se costuma dizer, o sangue estando a jorrar é até vocês estancarem, depois não há nada para fazer. Portanto, esta bolsa aqui guarda tudo, não é? Agora, têm que saber os procedimentos e como tratar os vários tipos de lesões, sejam elas queimaduras, sejam elas cortes profundos, cortes menos profundos, portanto, arranhões, espetadas de insetos, picos, extrair picos, portanto, tudo isso é importante. Mas isto é vida, meus amigos, vida. Portanto, pessoal, espero mesmo que tenham ficado elucidados. Eu sei que poderá ter aqui coisas que estão em falta, porque é normal, há sempre pessoas que têm outro tipo de ideias. Este kit pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para outra pessoa. Mas estes itens que estão aqui dentro vão aparecer, de certeza, na maior parte dos kits. Portanto, não há aqui nada que deva estar a mais. Poderá estar a menos. E se estiver, gostava de saber o que é que tu achas que está a faltar aqui, porque é importante também para mim e é importante para ti, nós trocamos essa ideia. E isto foi o vídeo de hoje. Foi nós percebermos que, de facto, nós não somos nada numa altura de uma emergência sem isto. Como eu falei, os meus filhos já tiveram vários tipos de acidentes, desde rachar a cabeça, desde aquela brincadeira de apanhar pitaias com a mão e ficar com a mão cheia de picos. Acreditem, a mão ficamos cheia de picos. E para uma criança de 5 ou 7 ou 8 anos não conseguir fechar a mão e estar com dores insuportáveis, a única maneira de nós recorrermos a fita é esta fita que eu tenho aqui e ir colando, ir tirando, ir colando, ir tirando, que é para os picos saírem todos. Portanto, até nós adultos, até eu, que depois, ao estar a mexer nas próprias mãos deles, fiquei também com picos. Ter as luvas é algo necessário para não infectar a ferida. Ter o álcool para desinfetar a água oxigenada, portanto, o mel, como eu falei, que tem propriedades antibacterianas e também propriedades de cura e de cicatrização. Isto tudo, até nós conseguirmos ir a um ponto, a um posto médico ou ao hospital. Até poderá não ser necessário, porque pequenos cortes não vamos ao hospital, mas para não ficarmos com a marca, podemos usar os produtos corretos. Então, se o corte, ou mesmo que seja um arranhão na cara, por exemplo, para não ficarmos com a marca, ou para a criança não ficar com a marca, tem que saber tratar esse corte. Portanto, este kit, que é um kit que eu chamo que é vida, não é? Isto é vida, isto faz a diferença, até o facto de ele estar com este símbolo, isto ajuda, caso vocês não possam pegar no kit e estejam no chão imobilizados, mas estiverem com a vossa mochila, ou se isto vos acompanhar no meio da montanha, as pessoas vão ver, ui, está aqui um kit de emergência, vamos ver o que é que está aqui dentro, ok, vamos estancar aqui a ferida, existe aqui gás, existe aqui álcool. Portanto, isto é necessário, meus caros. Pá, não saiam, por favor, não saiam de casa sem esta ferramenta, porque vocês podem ter o melhor kit do mundo, podem ter a melhor navalha, o melhor machado, o melhor poncho, o melhor tarpa, a melhor tenda de sobrevivência. Mas se vos faltar isto, vocês não têm nada. Nada. Porque isto pode originar a vossa morte. Ou a morte do vosso familiar. Ok? Portanto, esta ferramenta, isto devia ser, na minha opinião, de uso obrigatório. Em todos os veículos, nos carros, até as pessoas a fazer pequenas caminhadas, isto devia ser obrigatório. Eu até nem digo deste tamanho, pronto. Também não é assim muito grande, não é? Estão a ver o tamanho disto? Não é assim muito grande. Isto cabe bem dentro de uma mochila e não é assim muito pesado. Posso-vos dizer que isto, se pesar quase 1 kg, é muito. Portanto, isto é essencial, meus caros. Esta mochila, esta bolsa, esta pequena bolsa dentro da mochila, ou acoplada à parte de fora da mochila, como eu expliquei, é uma peça vital. Portanto, o kit de primeiros socorros não é nenhuma ilusão, é uma verdade. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, sinceramente. Partilhem, comentem, digam-me aí no canal o que é que acharam, o que é que está a faltar, o que é que não está a faltar. Falem, gostava de saber a vossa opinião.
façam like, porque é muito importante para o canal crescer. E já sabem, obrigado por terem assistido. Vemo-nos aí no próximo vídeo. Tchau, pessoal.